Bom, e para falar sobre esse tema muito importante, que faz com que muitas pessoas em casa fiquem tranquilas, né? Um servidor público, por exemplo. Olha quem está aqui com a gente, Tudo o bom? professor e historiador Victor Mattioni. Fique à vontade. Muito obrigado pelo convite. Professor, alegria nossa, porque sabemos muito bem que Tiradentes foi um mártir, não é mesmo? Contando uma história lá do centro-oeste do Brasil. Eu lembro muito bem nas minhas aulas de história, amava demais, inclusive. Mas quem foi, na verdade, Tiradentes e o motivo de estarmos homenageando? Perfeito. Mais uma vez, olá, Sumaira. Bom dia. Toda a equipe do Centro de Bem, nossos telespectadores. E que hoje, num feriado dedicado justamente a Joaquim José da Silva Xavier, nome que nós memorizamos devido às aulas de história, nos livros didáticos, e que, para nossa felicidade, é um feriado, como você mencionou. Tiradentes, ele tem vários momentos da história. Então, nós temos, de fato, né, ele existiu, e nós temos, no contexto do feriado, a construção da imagem como um herói. Uau! Um peso muito grande, né, para uma questão de inconfidência. Mas a palavra inconfidência vem mesmo de confiar, confidencializar. Do que vem essa palavra? Passou a ser Inconfidência Mineira porque houve um momento de traição, né, do movimento. E que movimento foi esse? Nós estamos no ano de 1789, na região do Centro-Oeste, bastante conhecida pela região das Minas Gerais, que era conhecida pela extração de ouro, e que você já tinha um processo de declínio da extração do ouro e uma insatisfação por parte das elites, de comerciantes, contra a coroa portuguesa. O Brasil, naquela época, o Estado do Brasil, era uma colônia, né, pertencente a Portugal, era uma das colônias mais ricas de Portugal, e que tinha na extração do ouro, na região das Minas, na região do Centro-Oeste, ali onde hoje é Minas Gerais, também a região do Mato Grosso, Goiás, uma forte economia. Devido ao ouro. Isso, exatamente. E, consequentemente, devido ao declínio da extração de ouro, por exemplo, a coroa passa também a exigir outros impostos, há uma insatisfação por parte destas elites e que possivelmente haveria também, provavelmente, uma revolta. Nossa. E, nesse contexto, há uma reunião de uma elite letrada, que tinha conhecimento sobre o que estava acontecendo também ao redor do mundo, com algumas insatisfações, e que dessas pessoas, uma, né, passou a ser destaque, no caso, posteriormente, que é justamente a figura de Tiradentes. Certo. E Tiradentes, ele foi um militar, um alferes, militar de baixa patente, e que fez parte de um movimento que tinha pessoas, escritores, comerciantes, e que, digamos, levou a fama, né? Foi dos 12, ele foi o enforcado, digamos assim. Mas sobrou para ele. A gente pode abrir um parênteses assim, por que Tiradentes? Ele era dentista? Isso, naquele contexto, né, claro, longe dos contextos de higiene atuais e tudo mais, ele, como era um militar de baixa patente, você também fazia outras atividades, acredito que tinha também trabalhado com mineração, e também Tiradentes por trabalhar como um dentista. Olha só. Não sei as condições na época, né, seria um grande problema no caso. Sem problema. E nós temos até, inclusive, alguns slides projetados para o público, né, o contexto da época. Ali em verde você vai ver um triângulo verde e uma frase, liberdade, ainda que tardia, que era o lema dos Inconfidentes, no caso, as causas e também um contexto da delação, digamos, uma delação premiada. Né? Eles foram delatados por um senhor chamado Joaquim Silvério dos Reis, acreditando que ele teria um processo de perdão da dívida com a coroa portuguesa, porque muitos comerciantes, muitas pessoas ligadas à extração do ouro também estavam endividadas, e há uma cobrança da chamada derrama, né, por parte da coroa portuguesa, que seria, digamos, o estopim para uma possível revolta, no caso. E nós temos no contexto ali já a construção da imagem do Tiradentes. Mas demorou muito tempo, porque ele está em 1789, aqui já está 1800. Isso, um tempão, exatamente. O que nós vamos ter? Nós não temos nenhuma fotografia, na época não existia. Nós não temos nenhuma pintura, nenhuma gravura sobre como ele era de fato. Então, sigamos um exercício na escola, né? Se você com o seu professor falasse, olha, construa a imagem de um herói. Como ele seria? Como seriam os cabelos, os olhos, a cor da pele? Como você faria este herói, né, na sua opinião? Então, imagine a imagem de Tiradentes sendo construída mesmo, né, 100 anos depois. Olha só. Num contexto em que nós já vamos ter o chamado golpe da República de 1889 e com o contexto do golpe da República de 1889, o que um país precisa? De criar símbolos.
hinos, letras, brasões, bandeiras e também personalidades. E quem na história poderia representar este chamado herói nacional? Certo. Justamente, então, entre aspas, né, pegando o contexto da Páscoa, né, você ressuscita uma pessoa que foi morta 100 anos atrás, enforcada justamente no dia 21 de abril de 1792. A história do enforcamento, do processo de Tiradentes ter sido enforcado, ele acompanha uma via crucis, ele caminha em praça pública, ele é levado para a forca, no caso, né? É morto, depois seu corpo ele é esquartejado e espalhado pela região ali entre o Rio de Janeiro e as Minas Gerais. Era um ritual normal? Era uma forma raiva muito grande de Tiradentes. Era uma forma de você mostrar o poder da coroa e o que acontecia contra aqueles que se rebelavam contra ela. Né? No caso da Inconfidência Mineira, Tiradentes teve o azar, digamos assim, de ter sido o único enforcado. Os outros foram perdoados, foram mandados para o exílio, enfim. Mas o real motivo da morte dele, então, para ter sido essa coisa tão cruel? Esse é um dos pontos das interrogações no que diz respeito à Inconfidência Mineira. Alguns acreditam que ele poderia, se porventura se ele confessasse, ele poderia talvez ser perdoado como os demais. Outros acreditam que ele, de fato, pode ter sido um mártir. Ele falou, não, eu gostaria de ser enforcado, o que é uma grande suspeita. A pessoa desejar ser enforcada é complicado. Não vai. Então, acredita-se que ele tenha sido, digamos, sofrido talvez ele tenha mentido para ele, provavelmente. Isso é uma lacuna que existe na história, de que se ele confessasse, ele seria liberto. O que acabou não acontecendo. O que nós vamos ter depois? Justamente o processo de construção da imagem. Então, já no contexto do século XIX, pessoas que estavam insatisfeitas com o Império do Brasil começaram a fazer imagens, né, de Tiradentes e colocando em praça pública, né, colocando ele como um mártir no que diz respeito à defesa da criação de uma república. E com o golpe de 1889, digamos, incentivada a criação de uma pessoa, de um personagem, para se tornar um herói nacional. Nacional, no caso. Tudo aconteceu em Minas Gerais, mas para ser essa proporção nacional, então foi tudo isso. Isso, porque também é uma das grandes dúvidas com relação à Inconfidência Mineira. Sim. Se ela defendia a independência do Brasil. Como um todo. Isso, ou se apenas da região das Minas Gerais, ali do Rio de Janeiro. Isso são as lacunas que existem na história. Então, acredita-se que, porventura, seria apenas um movimento local e, caso tivesse êxito, poderia possivelmente ter, né, uma expansão para toda a colônia do Brasil. Isso nós nunca iremos saber. Tá bom. Mas tem como saber por que hoje é feriado? Com certeza. Porque é feriado. No caso, justamente a partir de 1889, a criação da imagem de Tiradentes, o então presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, um militar, ele cria, por meio de um decreto, já no ano de 1890, o dia 21 de abril como feriado nacional. Então nós vamos perceber que já no contexto da República você tem um feriado dedicado a Tiradentes, inclusive na Constituição, nos feriados nacionais que são, com o passar do tempo, às vezes renovados por presidentes, colocam, né, feriado dedicado a Joaquim José da Silva Xavier, que nós lembramos na escola, tem música, enfim. Então, sempre ele é colocado como um mártir da Inconfidência Mineira, transformado em herói nacional. Então, o feriado de dia 21 de abril, para a felicidade de muitos, né, no caso, o brasileiro tem alma de feriado, ele é celebrado desde o final do século XIX e perdura até os dias de hoje. Tem um tempão que a gente tira feriado no dia 21, né, fica de folga, de boa em casa, mas a maioria das pessoas realmente não tem essa vontade de querer entender o motivo do feriado, né? Até tão desconhecido. Às vezes nós torcemos para que o feriado caia na terça ou na quinta, para que nós, como o Tiradentes foi enforcado, você possa enforcar a segunda e a sexta-feira. Olha só. Isso é uma coincidência. Então, a gente, às vezes, pouco conhece, mas por meio da pesquisa, por meio da história, a gente também vai descobrir a construção da imagem do Tiradentes. Que, por ele ser militar, e fazendo uma ponte aqui com o nosso estado, porque tem muitos militares, veja, por exemplo, se os militares têm cabelos longos, têm barbas, provavelmente não. Então, como ele era um alferes e um militar, dificilmente ele foi uma pessoa de cabelos longos, de barba. E por que se construiu esta imagem do Tiradentes, né? Porque, no caso, você tem uma leitura também, até, digamos, como um herói, também aproximando ela
uma leitura que você tem de Jesus Cristo, né? Um homem de cabelos longos, Olha. de barba, também uma outra leitura, uma interpretação de como seria Naquela época, Jesus Cristo. essa foi a interpretação de muitas pessoas. Isso, então, para aproximar num contexto de uma população que era majoritariamente, né, católica, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, então você busca transformar essa imagem de Tiradentes, que perdura até os dias de hoje e que nós vemos em selos, na moeda de 5 centavos, se você ainda tiver uma moeda de 5 centavos perdida em casa. Alguém, uma moeda de 5 centavos na carteira, gente? Bora lá, fiquei curiosa agora. E aí você vai ver a imagem de Tiradentes e ela sendo, né, sempre, digamos, ela sendo perpetuada e ressignificada, dependendo do governo. O que nós mais gostamos, nós podemos perceber nas imagens, então, né, ali a imagem sempre associada a uma leitura, né, interpretativa, porque nós não temos, voltando a dizer, nós não temos nenhuma gravura ou pintura oficial de Tiradentes, então você cria-o como um mártir, e associando, né, a imagem que se tem algumas leituras de Jesus Cristo, como ele poderia ser, o que também gera um outro debate, uma outra questão. Verdade. E aí, ao final, ali nós temos uma leitura de como ele seria como alferes e a leitura também. E essas imagens elas são construídas praticamente 100 anos depois da morte de Tiradentes. Então você tem a liberdade artística, digamos, para construir a imagem do seu herói, digamos. E assim nós temos essa imagem de Tiradentes e para nós está ótimo, porque querendo ou não foi um mártir, foi um herói da Inconfidência Mineira e um grande herói para o Brasil também. Agora, historiador, hoje nós estamos aqui com o Victor Mattioni, para ele falar sobre o dia, né, de Tiradentes, esse feriado nacional. Que legado Tiradentes deixa para toda a população, inclusive assim nos dias de hoje? O que está faltando na gente que Tiradentes tinha demais? No caso de Tiradentes, acredita-se que ele, por defender, acredita-se que a leitura que nós temos de Tiradentes como um defensor no que diz respeito contra as altas cobranças de impostos, contra as ações por parte da coroa portuguesa no contexto, né, ali da colônia, provavelmente a imagem de Tiradentes possamos, a partir dela, ter como uma inspiração, como um modelo quanto às... De não se acomodar com as imposições. Exatamente. Então, né, por que isso está sendo imposto? Por que isso está sendo cobrado? Esta cobrança é justa no caso? Então, despertar em nós um senso crítico, né? Vamos pensar nas insatisfações que estavam acontecendo contra a coroa portuguesa e vamos trazer também para o contexto atual quais são as insatisfações que nós temos hoje, né, na esfera seja municipal, estadual ou federal, que nos causam incômodos e de certa forma... Exatamente, desigualdades. Então, a imagem de Tiradentes pode ser atribuída a esse contexto, além também, né, da imagem de Tiradentes, por ele ser militar, também ser um dos patronos da polícia militar, né, um outro contexto também que surgiu, mas já no século XX, em que Tiradentes é tornado também um dos heróis e o patrono da polícia militar. E um exemplo que nós temos aqui, em frente ao quartel-general, há um busto dele, né, como militar, não é como um senhor de barba e tudo mais, mas como alguém que diz respeito ao proteger e servir e zelar pelo bem da sociedade. Ai, tá aí, gente, um resumo do que foi Tiradentes, o que ele representa para nós, o motivo do feriado, hoje, dia 21 de abril. Quero aqui agradecer ao historiador Victor Mattioni, que está sempre à nossa disposição. Professor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Tenhamos um ótimo feriado e obrigado por abrir esse espaço, né, a equipe de Sempre de Bem, para que nós possamos conversar um pouco sobre a história do Brasil, a história de Roraima e com isso despertar as curiosidades no público que nos assiste. É isso aí, que sejamos um pouquinho de Tiradentes a cada dia, hein? Obrigada mais uma vez. Agradeço. A você de casa, o nosso muito obrigada de verdade. Segunda-feira, feriado nacional, 21 de abril, dia de Tiradentes. Agora quem dá